Fala, meus amigos aí, tudo bem? Bora vencer. Ó, certa vez eu tinha um grupo de amigos, eu era surfista, tá? Pra quem não sabe. Eu tinha um grupo de amigos ali e alguns desses amigos também eram músicos, tocavam, né? E um dia ia ter uma festa na cidade que eu tava, e uma festa assim, para pessoas só milionárias, jovens, era um grupo jovem, mas era só filho de gente rico. Pessoas que tinham muito know-how, que desde criança estudaram inglês, estudaram informática, tecnologia. Ia ter um evento desse pessoal que eu não era amigo, assim, eu não tinha acesso a essa galera. E aí ia precisar de alguém para tocar lá, né? Ele ia ter dois momentos, ia tocar no encontro e depois eles iam fazer um luau, porque no lugar era um lugar até de camping, né? Precisava de alguém para tocar. Aí eles estavam pagando um valor que estava sendo considerado muito baixo, né? Os meus amigos, né? Que foram convidados, nem fui eu que fui convidar, não. Precisava de alguém para tocar e chamou um dos meus amigos lá. Aí ele falou, cara, não vou não, tá pagando merreca, tá louco de sair de casa pra ir em evento de Rio pra ganhar essa patifaria. Aí ele perguntou lá da galera se alguém queria ir. E todos os meus amigos falaram que não ia, por esse valor, pra tocar em lugar de gente falando que não ia. E aí eu fiquei pensando bem, aí eu falei, cara, eu vou nesse negócio. Aí eu peguei e falei que ia. Até um dos meus amigos falou assim, rapaz, você é louco, você vai lá nesse lugar pra ficar tocando esse monte de playboy aí, pra ganhar essa merreca, você é louco, rapaz. Não vai não. Eu falei, não, eu vou. E aí eu peguei e fui. Mas o que eu pensei nesse dia? Eu nem fui pelo valor, porque eu nem tava pensando muito, não, tá bom? Eu fui porque eu sabia que era um ambiente que eu não dominava. Tipo assim, era um ambiente que eu acho que eu nunca ia ter a probabilidade de transitar ali, de conhecer aquelas pessoas. Bem provável que eu nunca ia chegar a estar num ambiente com aquele tipo de gente, assim. Né? Porque era uma outra classe, eu era do surf, né? Meus amigos do surf eram maneiro, pô, a galera era legal, mas aquele era um ambiente que eu não frequentava e que bem provável eu não ia frequentar. Eu lembro que eu fui pro evento e pensei, pô, alguma coisa de bom vai acontecer ali. Tipo assim, eu vou conhecer alguém, eu vou me conectar de alguma maneira, assim, diferente, né? Porque é uma oportunidade, eu vi aquilo como uma oportunidade, que realmente o que eu fui fazer lá, o cachê não valia a pena mesmo, não. Eu toquei nessa festa, eu conheci um monte de gente, eu conversei com um monte de gente, eu tentei falar com o máximo de gente possível lá na festa, e depois eles me chamaram de novo, e depois me chamaram para um futebol, e eu fui ficando amigo, fui entrando no ciclo deles e virei amigo. E comecei a ter acesso a um ambiente que valia muito a pena. Eu lembro que eu conheci um rapaz lá que com 17 anos, ele estava com 18 já. Ele fez uma empresa de tecnologia, cara, e foi lá pro Vale do Silício, lá pra Califórnia, lá, que compraram a ideia dele. Então, assim, era um pessoal com muito know-how, assim, que o pai investiu no menino desde novinho. O cara chegou lá falando inglês, espanhol, manjando de tecnologia, e eu vi uma oportunidade ali. Por que eu tô falando isso, cara? Isso é uma forma de network forte, entendeu? Tipo, ninguém tava querendo ir naquele dia porque pagava mal mesmo. E eu vi ali uma oportunidade de conhecer pessoas de um outro nível que eu nunca ia ter acesso, entendeu? E devagarzinho ali, aos poucos, eu ia tentar cavar um relacionamento ali, uma amizade, e o negócio evoluindo e evoluiu. Tanto que no futuro, essas pessoas, eu tive a oportunidade de fazer negócio com pessoas que estavam ali, e que depois viraram grandes amigos. Bem, o que eu estou falando isso? Eu estava falando sobre network, e a primeira coisa sobre o network de hoje que eu quero falar é, cara, você tem que acreditar em todas as oportunidades que se te abrir. Tá? Não rejeitar, mas pensar assim, pô, estou indo para esse lugar, talvez lá vai ter alguém que eu possa me conectar de alguma maneira, oferecer algo, essa pessoa pode ter algo para me oferecer. Então, ou seja, eu acreditei, em primeiro lugar, eu acreditei, não deixei passar. Segundo lugar, os meus amigos, o ciclo que eu andava era surfista. São pessoas maravilhosas, a galera era maneiro, mas eu tive que sair daquele ambiente e me conectar a outras pessoas. Então você precisa, às vezes, trocar um ambiente sim. Se conectar a pessoas maiores que você, pessoas com mais condição, com mais know-how, né, com uma capacidade maior, com mais inteligência, com uma capacidade maior de gerar riqueza, entendeu? Então você precisa sair desse ambiente. No ambiente que eu estava, sim, era bom, a galera do surf, a galera maravilhosa, mas ali eu jamais iria ter o conhecimento ali que precisava ter naquele momento com aquelas pessoas que estavam lá.
porque era outro tipo de mente, outro tipo de situação. Então, assim, você precisa, às vezes, sair da sua cidade, você precisa, às vezes, ir para um novo ciclo, ir para um novo momento, ir para um lugar diferente, conhecer pessoas que estão acima de você, que vão fazer você, vai fazer você sair ali com uma nova mentalidade. Depois que eu saí de lá e que eu conheci pessoas, que eu não fiquei só tocando não, tá? Que eu conheci pessoas, eu sei com outra mente, pensando em novas coisas, querendo coisas novas para minha vida. Então, é isso. O network faz nisso, você se arriscar em novos ambientes, você acreditar em novos ambientes e você se conectar a gente que está acima de você, entendeu? Pessoas que vão te dar um know-how maior. Então é isso, galera. Tamo junto, valeu.